Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, nesse dia 5 de dezembro, nessa quinta-feira desse ano 2024, estamos na primeira semana do Advento e o evangelho que temos é tirado de Mateus, capítulo 7, versículos de 21, depois 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento sopraram e deram contra aquela casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino dos céus. A vontade de Deus é o grande desafio para cada um de nós. A gente tem que entender que não basta a gente falar, a gente não responde pelo que a gente pensa e nem pelo que a gente sente. Porque eu não posso controlar os meus sentimentos e os meus pensamentos. Há momentos em que a gente acorda angustiado, entristecido, há outros momentos que acordamos com esperança, entusiasmados. Há momentos em que a gente pensa coisas boas e há momentos em que a gente pensa coisas ruins. Não é possível a gente controlar. O que eu respondo é o que eu faço com aquilo que eu penso e sinto. Eu posso ter raiva e não fazer nada. Eu posso ter vontade de fazer uma maldade e renunciar a essa vontade. Não vou fazer. Eu posso ter vontade de não realizar certas coisas, mas pelo bem do outro eu vou fazer. Então o que a gente vai tendo é que a gente responde pelo que eu faço, com o que eu penso, com o que eu sinto. Porque os pensamentos e os sentimentos, eles vão brotando, eles vão aparecendo, eles vão nos visitando. Há momentos que são ruins, há momentos que são mais fáceis, há momentos em que a gente consegue mais, há momentos que a gente consegue menos. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo, olha, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque não é discurso que faz com que a gente seja aprovado por Deus. É o que eu faço, porque eu não sou aquilo que eu falo. Eu sou aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu coloco em prática. Porque eu posso muito bem ser um hipócrita. Eu posso ser um padre hipócrita. Eu falo algo no altar e faço outra coisa. Eu posso ser moralista no discurso e imoral na prática. Nós temos gente assim, que diante do discurso no altar é extremamente conservador e moralista, mas depois na sacristia é totalmente imoral, desonesto, se comporta de forma de imoralidade plena. Então a gente pode entrar nisso. Por isso que Jesus disse, olha, nem todo mundo que diz, todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Viu? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio tanta coisa, bateu contra ela e ela permaneceu. Mas quem tem discurso e não coloca em prática é como que constrói uma casa na areia. Ela não sobrevive, ela não resiste. Por isso a pergunta é onde é que eu estou construindo a minha fé, né? Onde é que eu estou construindo a minha prática religiosa? Onde é que eu estou construindo a minha vida de oração? Onde é que eu estou construindo a minha postura de caridade, né? De serviço ao outro? Onde é que eu construo isso? Viu? E nesse exercício, nessa luta constante, nesses desafios do dia a dia, eu sempre tenho que perguntar o que Deus espera de mim. Afinal, quem sou eu para Deus e quem é Deus para mim? E onde é que eu estou construindo a minha prática religiosa?
porque nós sempre somos ameaçados, nós sempre somos agredidos e atacados por forças, às vezes naturais e não naturais. É igual o mundo atual da internet, dependendo do que você fala, você é massacrado, né? E dependendo do que você fala, sempre aparece alguém que produz algo na internet te destruindo em nome de Deus. Sempre aparece alguém te condenando, te julgando, apontando o dedo para você como se fossem donos da verdade absoluta. Alguns institutos por aí são ultraconservadores, alimentados pelo ódio. Em nome dessa doutrina da igreja, a gente não tem problema nenhuma de voltar à Inquisição, de massacrar os outros, de condenar, de julgar, de escravizar, de tratar o leigo como sendo incapaz, tratar o leigo como sendo dependente, infantilizado, que precisa colocar comidinha na boca porque ele é um ignorante diante da fé de mim, que sou e faço parte da elite do clero, dos príncipes da igreja. E Jesus diz, não, a vontade de Deus é quem te perdoe, a vontade de Deus é quem te sirva, a vontade de Deus é quem te ajude, a vontade de Deus é quem te coloque à disposição do outro. A vontade de Deus é quem te olhe para o mais pequeno e mais pobre e a gente tenha compaixão. É o bom samaritano que acolhe um inimigo e cuida, e paga, e leva. É como Jesus com a samaritana, que não podia se aproximar dela, mas Jesus se aproxima e pede água e oferece água. Pede água do poço e ele oferece água viva. É esse Jesus que chama gente complicada, difícil, para ser seus discípulos, depois seus apóstolos. E é nessa lógica da pequenez, da humildade, da simplicidade, que nós vamos construindo a nossa casa, a nossa residência, a nossa fé, a nossa história religiosa no alicerce de uma rocha. Porque sempre somos ameaçados, sempre estamos correndo risco de errar, de não compreender, de não servir, de se vender. E que Deus precisa nos ajudar para que a gente não se perca. Que Deus precisa nos orientar para que a gente descubra a sua vontade e realize essa vontade dele no mundo em que nós vivemos. Que Deus continue acreditando e apostando em cada um de nós, para que a gente, alimentados pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, sejamos homens e mulheres segundo a tua vontade. Um abraço, até mais.